convidá-los a abrirmos juntos a nossa Bíblia em dois textos da palavra. Primeiro, vamos para o livro de Jó, capítulo 37, e vamos ler daqui o versículo 5. Jó, capítulo 37 e versículo 5. Todos acharam? O livro de Jó fica imediatamente antes do livro dos Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto bem conhecido da palavra, e diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai misericordioso, vem falar ao nosso coração na noite de hoje, vem ministrar ao nosso espírito, que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, Pai. Que essa medida de fé que o Senhor repartiu a cada um de nós, que ela frutifique, que ela dê frutos a 100 por 1, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, a gente primeiro quer agradecer as orações pelo pastor Malta. A queda foi feia dessa vez, mas praticamente está cicatrizado o corte da cabeça, as marcas de joelho e tal já estão bem menos inchadas, os edemas têm diminuído bastante, e a gente está aqui glorificando o Senhor, porque por baixo de nós estão os braços eternos. Mas eu queria começar esse primeiro culto do ano, esse primeiro culto de oração do ano, falando a respeito da fé. A fé, não a fé pela fé, mas a fé no Cristo. A fé naquele que é o autor e consumador dela. A fé para nós são olhos que enxergam e ouvidos que ouvem. E mais do que em qualquer outra época, o povo de Deus precisa desenvolver essa visão e essa audição espiritual para perceber os agires de Deus. Os dois textos citados trazem, em primeiro lugar, as palavras encorajadoras de Eliú, um dos amigos de Jó, que embora não compreendesse por que estava dizendo aquelas coisas daquela forma, mas o Senhor sabe como usar determinadas pessoas, e ele fala ao velho servo sofredor Jó, trazendo essas palavras da parte de Deus. E através dessas palavras a gente entende que para o servo de Deus o milagre é uma possibilidade real, e nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias complicados, e mais do que em qualquer outra época nós precisamos aprender a viver pela fé. O segundo texto inicia o capítulo da grande galeria dos heróis da fé, e todos conhecemos bem tanto a história de Jó quanto essa descrição aqui do autor de Hebreus nessa galeria dos heróis da fé. Mas os dois textos nos trazem preciosas instruções acerca da estrada íngreme da fé. Não é fácil percorrer a estrada da fé, e nós somos instados a todo momento a percorrê-la, a confiar naquele que é invisível, mas real,
a seguir em frente, mesmo em momentos em que nós procuramos o chão e não encontramos. Mas é precisamente nesses momentos que nós precisamos ousar botar os pés para só depois ele botar o chão. Quantas vezes nós já experimentamos isso? Então a primeira instrução aqui diz o seguinte: a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ou seja, o nosso Deus, Ele é Deus de milagres e faz tudo de modo assombrosamente maravilhoso. Na hora da angústia, na hora do desespero, a fé e o choro não são excludentes. Mesmo manifestando uma fé, a gente sabe que Deus está no controle. Muitas vezes as nossas emoções falam mais alto e nós choramos e nós nos angustiamos em espírito por causa da nossa fragilidade. Mas o milagre para nós, ele é uma possibilidade real. Não perca isso de vista em nenhum momento. Segundo lugar, a fé genuína, ela é uma firme convicção, apesar de nós e de todos os pesares. Ela nos concede visão e audição espiritual. E o autor de Hebreus, ele é muito explícito aqui. Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E eu acho muito interessante porque ele diz assim, olha, nessa versão aqui, é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Como é que é fato e você não está vendo? Porque fato é algo real, mas já é um fato no reino espiritual. E a gente precisa se agarrar com todas as forças do nosso coração a essa profunda convicção dos agidos de Deus. Eu não sei como Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei como Ele vai entrar com a providência nessa situação específica que tem trazido lágrimas, que tem feito você perder noites de sono. Mas eu quero dizer, ousando nessa noite, o Senhor fará. E de modo assombrosamente maravilhoso Ele fará. Amém? Vamos seguir. E aí eu trouxe algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, nós terminamos o ano e começamos o ano falando sobre fé. É importante isso. Sem ela, não agradamos ao Senhor. Ela é a certeza daquilo que esperamos, a firme convicção desses fatos que ainda não são vistos no reino material, mas já são fatos no reino espiritual. As bênçãos estão aqui em cima e o Senhor é um Deus que Ele se compraz em abençoar, em galardoar aqueles que esperam nele. Amém? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cada vez mais precisamos regar esse canteiro da fé através da leitura da palavra, da oração e das nossas lágrimas. Você sabe que a gente descobre que semente de fé ama a água salgada, a que sai dos nossos olhos. Não é aquela água doce, boazinha da torneira, não. É o choro, muitas vezes aquele choro que vara a noite e você não sabe o que fazer, não sabe o que é que vai acontecer nas primeiras horas da manhã. Aí vem um salmista e diz para você assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes, quantas madrugadas, sozinhos, calados, no silêncio do nosso quarto, muitas vezes a gente se levanta e vai para um cantinho reservado, mais reservado ainda do que o nosso quarto, e ali a gente se rasga na presença de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? E ao amanhecer, a gente vê a vitória do Senhor chegando, de mansinho, devagar, e chega e a gente glorifica a Deus. Valeu a pena aquela noite de sono, valeu a pena aquela rega tão dolorosa daquela noite inteira. Então é vital para nós cristãos o cultivo dessa semente bendita. Outro dia eu li uma frase interessante que dizia assim: quem planta fé, colhe milagres. Ouviu isso? Amém.
quem planta fé colhe milagres. Assim, para os que cultivam essa bendita semente, o milagre é uma possibilidade real. Não é algo remoto, algo que a gente acha que nunca vai acontecer. Vai sim, nós somos um milagre de Deus. É o milagre do Senhor eu estar aqui hoje, passando pelo vale desses dias. Mas isso é papai que faz isso. É Ele que faz, é Ele que sustenta, é Ele que conduz, apesar de nós. E aí, há aqueles momentos, apesar das dificuldades todas e apesar da nossa fé, como eu disse, que o choro vem compulsivo. A emoção às vezes faz a gente baquear um pouco. E aí, vem a insônia, vem a angústia, mas a fé é insistente. E ela faz uma dobradinha tremenda com a esperança. E ambas trabalham para aquietar a nossa emoção. Por isso, não nos assustemos com o choro e a insônia. Não é falta de fé. Sabe o que é? É humanidade. Fragilidade. E a coisa que nós mais temos como humanos são as fragilidades. São as limitações. Mas sabe o que é que a gente descobre aqui? Que o Senhor é o autor da nossa fé. Ele é especialista em aparar as nossas lágrimas e nos fazer companhia nas noites de insônia. Tudo ficará bem. Amém? Segundo lugar, precisamos fazer leituras consecutivas de textos como este da Galeria dos Heróis da Fé. Ali encontramos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E eles venceram. E é interessante que eles não tiveram a vida como preciosa. Eles olhavam como Moisés para aquele que é invisível. E nós precisamos aprender a enxergar aquele que é invisível e é um Deus presente, é um Deus real, é um Deus que tem nos conduzido em triunfo. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos cristãos martirizados em nosso tempo? Está aí o Estado Islâmico fazendo barbaridades com o povo de Deus. E mesmo diante da face austera da morte, eles não negaram o Senhor da vida. Eles seguiram. Muitos deles foram decapitados enquanto oravam e erguiam as mãos glorificando o Senhor. Isso é fé. E eu fico muito impressionada com isso. A voz do Senhor troveja maravilhosamente para os seus, como diz o amigo de Jó. Então que a gente possa seguir em frente na força que o Senhor supra. O Senhor, Ele acena para os seus fiéis de modo assombrosamente maravilhoso pela via da fé que a eles foi dada. A graça opera pelo meio da fé, por meio da fé. E Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Falando aos Coríntios, ele diz, porque vivemos por fé, não pelo que vemos. É fácil? Não. Mas é sobrenaturalmente possível pela ação do Espírito de Deus. Apeguemos-nos à fé com a consciência limpa, como foi dito a Timóteo pelo apóstolo Paulo. E o que é que a gente aprende aqui nessa breve meditação? Primeiro, pela fé recebemos olhos que enxergam e ouvidos que ouvem aquilo que não é comunicado com palavras pelo Espírito de Deus, mas por essas impressões internas do Senhor no nosso coração. Em um tempo de coisas palpáveis e concretas, os olhos e ouvidos da fé soam para alguns como conversa de gente louca e fanática. Mas somos loucos pelo Cristo.
Segundo lugar, quantas vezes neste ano que findou agora nos sentimos assolados, acuados e prestes a esmorecer? Por que não sucumbimos? Porque a boa mão do Senhor nos sustentou. Como é que nós ousamos fazer tal asseveração? Pela fé, claro. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não a fé pela fé, mas a fé no Cristo. Essa fé é a profunda confiança nos seus agires que nos mantém de pé, apesar de nós e de todos os pesares. Ousemos crer. Pela fé, alcançamos as infinitas possibilidades de Deus. Que o Senhor aumente a nossa fé durante o tempo de peregrinação que nos resta nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.